O FOP em Festa, inauguração de quadrinhos de ex-reitores, marca os 45 anos da instituição. Saúde em pauta, Anvisa divulga números da redução de sódio no alimento dos brasileiros. Na entrevista de hoje, os projetos do diretor francês Vincent Moon. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? O Plano Aberto traz algumas opções. Olá! Nesta quinta-feira, os dois últimos reitores da Universidade Federal de Ouro Preto tiveram seus quadrinhos inaugurados. A cerimônia, que é uma tradição entre os universitários, agora marca as comemorações dos 45 anos da UFOP. Veja na reportagem. As comemorações foram marcadas por uma homenagem aos professores João Luiz Martins e Dirceu do Nascimento. Agora, eles fazem parte da galeria de reitores que estiveram à frente da UFOP durante os 45 anos da instituição. Os quadros foram pintados pelo ex-aluno de artes cênicas Henrique Manuel de Oliveira e contam um pouco sobre a história da universidade. É uma homenagem, um reconhecimento da nossa instituição a dois grandes reitores que fizeram um papel brilhante na administração e comprometida com o nosso desenvolvimento institucional. E desenvolvimento da universidade e de quem faz a instituição foi uma das marcas das duas administrações. Durante a gestão do professor Dirceu do Nascimento, de 1997 a 2005, os servidores técnico-administrativos começaram a ser capacitados. Diversos cursos de gestão foram oferecidos. Dirceu foi também o responsável pela construção do campus da UFOP em João Molevade. Além disso, criou cursos à distância, inaugurou o Centro de Artes e Convenções e deu início ao Festival de Inverno. O desafio daquela época era numa instituição ainda muito rígida, muito fechada, e nós tínhamos que abrir. Então a tendência foi criar cursos de arte cênica para outras áreas que não a engenharia, a escola de farmácia. Então a minha linha foi fazer uma universidade de A a Z. Em 2005, o professor João Luiz Martins deu continuidade ao crescimento. Nessa época, o UFOP aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE. Foram criados cursos de graduação presencial e à distância, mestrado e doutorado, e a assistência estudantil foi ampliada. Mas João Luiz destaca o diálogo com todos os segmentos da universidade como a principal marca da sua gestão. Ninguém mais volta atrás na relação de democracia instalada na universidade nesse período. De relação e de diálogo, principalmente com a categoria dos colaboradores técnicos administrativos. Posso destacar uma centena de realizações, mas eu queria destacar essa questão mais da relação humana, que envolveu a comunidade acadêmica dos professores, técnicos, estudantes, que eu queria deixar isso registrado como sendo um caminho e um passo dado muito importante na construção de uma democracia. É um momento muito simbólico em que a gente pode retomar um pouco da história da nossa universidade, né? A gente pode homenageá-los, né, trazendo um pouco de todo o processo que eles viveram conosco, toda a contribuição que deram para a construção, né, da UFOP. Construção que o Sr. Vicente acompanhou de perto. Há 35 anos na UFOP, o servidor técnico-administrativo participou do crescimento e das mudanças na universidade que aconteceram nas últimas gestões e que continuam. A universidade não parou, ela cresceu muito, né? Então eles continuaram, desde o professor Dirceu, foi muito boa a gestão, o trabalho dele, continuou com o João Luiz, está até hoje com o Marconi, não parou não, sempre crescendo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou neste mês o resultado do acordo firmado entre a ABIA, Associação das Indústrias da Alimentação, e o Ministério da Saúde para a redução da quantidade de sódio, principal componente do sal de cozinha, nos alimentos consumidos pelos brasileiros. Entre 2011 e 2012 foram retiradas 1.295 toneladas de sódio de pães de forma, bisnaguinhas e macarrões instantâneos. A meta é eliminar quase 2.000 toneladas da substância até o final de 2014. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo recomendado de sal é de 5 gramas por dia. No entanto, os brasileiros consomem mais que o dobro, cerca de 12 gramas diários. Segundo o Ministério da Saúde, quem consome sal de forma exagerada aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, problemas renais e cardiovasculares, que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. Nessa quarta etapa do acordo, a redução de sal vai atingir temperos, caldos, cereais matinais,
margarinas vegetais, empanados, hambúrgueres, 3 tipos de linguiça, mortadela, apresuntados, queijo mussarela, requeijão e sopas instantâneas. Para se adequar à recomendação da OMS, a Associação das Indústrias da Alimentação pretende reduzir até 2020 mais de 28 mil toneladas de sódio encontrados nos produtos que chegam à mesa dos brasileiros. Nesta sexta-feira, o Vale dos Contos, em Ouro Preto, recebe a banda Noturnos, a partir das 8 horas da noite. A apresentação é gratuita e o acesso ao local será pela portaria da rodoviária na Rua Padre Rolim. Mais informações no 3552-6321. No sábado acontece a primeira jornada de portas abertas da Aliança Francesa de Ouro Preto. O evento vai oferecer ateliês de literatura, canto e coral, 3 mini-aulas de francês e 1 de Libras. As atividades começam às 3 horas da tarde, na sede da Aliança Francesa, que fica na rua Álvaro Bressan, 146A, no bairro Balquiceta. Os interessados devem confirmar presença pelo telefone 3551-3449. E a exposição Dali, a Divina Comédia, que chega a Ouro Preto hoje, vai ficar aberta durante todo o fim de semana. As visitações são a partir do meio-dia na Sala Manuel da Costa Ataíde, que fica no anexo 1 do Museu da Inconfidência, na Rua Vereador Antônio Pereira, número 33, Centro de Ouro Preto. A entrada é gratuita. Outras informações no 3551-1121. A relação entre música e cinema foge aos formatos pré-estabelecidos pelos filmes musicais nas mãos de Vincent Moon. O artista, fotógrafo e cineasta francês costuma trabalhar sozinho ou com pessoas que encontra pelo caminho, sem nenhum orçamento envolvido. Agora ele está de passagem pelo Brasil e começa a filmar aqui no país o longa-metragem Híbridos, que vai falar sobre a renovação do sagrado no mundo de hoje. Vincent esteve em Ouro Preto e eu conversei com ele. Confira. Nascido na França, o diretor de filmes musicais Vincent Moon já trabalhou com bandas de renome internacional e com artistas brasileiros como Tom Zé e Ney Matogrosso. Conhecido por fugir do padrão da indústria cinematográfica, ele disponibiliza todo o conteúdo produzido na internet. E é com ele que a gente conversa agora. Vincent, muito obrigado por receber a nossa equipe. Como que surgiu esse interesse pelas artes visuais? Je vais parler en français, si cela ne vous dérange pas, qui est ma langue natale et que je maîtrise bien mieux. Meu interesse pela música nasceu de um grande desejo pela imagem. Eu venho da fotografia, venho do cinema, e pouco a pouco eu quis traduzir a emoção musical de uma maneira que fosse mais improvisada possível, e trabalhar de forma íntima com o cinema e a música. E para você, qual a relação entre música e cinema? Uma relação de criação, eu diria. Uma relação que passa pelo ritmo. Tudo gira em torno do ritmo. Não importa em qual aspecto da vida. E o ritmo musical e o ritmo cinematográfico são ritmos muito diferentes. Eu quis, na medida do possível, fazê-los se encontrar. Com a minha câmera, Tom Zé com seu violão, tentamos encontrar um diálogo comum, um espaço comum. Momento em que se troca alguma coisa que já não é mais cinema ou música. É alguma coisa entre os dois. Talvez uma nova linguagem. Vincent, você tem um projeto de um longa que será gravado aqui no Brasil. Por quê? O Híbridos, né? Por que a escolha do país? Eu acho que o Brasil é o maior país espiritual hoje em dia no mundo. É um país que continua a evoluir espiritualmente. Um país que tem uma grande riqueza cultural. Como se sabe, o sincretismo brasileiro é uma coisa que não se encontra em outros lugares. Essas trocas culturais entre as populações, entre as culturas, entre os saberes e, evidentemente, entre a música. E hoje em dia, eu estou pessoalmente em uma fase de grande pesquisa espiritual, de grande busca espiritual. E o Brasil oferece um leque muito grande de maneiras de viver juntos a religião, a espiritualidade. E como está a produção do longa? Já começou?
Nós começamos o projeto pela pesquisa através do país inteiro. Aqui em Minas Gerais, hoje em Ouro Preto, amanhã em Belo Horizonte, em seguida Brasília, em direção ao norte e Maranhão. Buscamos e estamos viajando de mochila e vamos fazer filmes à medida que a gente for encontrando pessoas. Então sua passagem por Ouro Preto tem a ver com filme, né? Por que Ouro Preto? O que você achou da cidade? Ouro Preto é uma cidade histórica brasileira, uma cidade que é magnífica, no qual a gente adora passar o tempo, mas é também uma cidade que é muito interessante para as minhas pesquisas em relação ao culto do Congado. Vansa, das suas experiências audiovisuais, o que você destacaria? Eu diria seguramente que o encontro no Brasil, o encontro da diversidade cultural. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi efetivamente uma certa maneira de pensar diferentemente em relação ao outro, notadamente a integração. No dia em que eu cheguei no Brasil, eu me senti brasileiro. Vansa, muito obrigado pela entrevista, sucesso no longa e aproveite o Brasil. Muito obrigado, um grande prazer. E o Plano Aberto de hoje chega à sua edição de número 500. E você faz parte dessa história. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.